uma bomba de insulina, qualquer que seja o seu tratamento, respeitar minimamente os horários, pelo menos, né? Evitar a hipoglicemia, que é uma complicação quando o diabetes está muito bem controlado. Então, dali do bom controle para uma hipo, se ele deixar de comer, fazer excesso de exercícios, sem se monitorizar a glicose, sem ingerir adequadamente alimentos, ele vai fazer uma hipoglicemia. Então, a gente dá as ferramentas, mas quem se cuida mesmo é o paciente. Pensando nesse paciente e numa dúvida também que é muito comum, você pode se tornar diabético de um dia para o outro? É uma questão de tempo, é um longo prazo. É uma questão de tempo, mas o que a gente vê no dia a dia é que esse tempo demora muito para ser descoberto. Então o caso aqui não é se hoje eu estou diabético, hoje eu não estou diabético e amanhã estarei. É que mesmo estando amanhã, do amanhã até o diagnóstico, sempre se decorre, quase sempre, se decorre um longo período. Então o que se percebe no dia a dia é que nós temos pacientes e a gente tem um marco de quando foi feito o diagnóstico. Então a gente pergunta para o paciente, você é sabidamente diabético desde quando? Agora, quando mesmo ele ficou diabético é muito difícil confirmar. Então a gente sabe, ó, eu tenho diabetes confirmado há 10 anos, há 15 anos. A partir daquele primeiro exame, daquela primeira glicemia que mostra o paciente diabético, a gente começa a contar o tempo de doença. Agora o tempo real de doença é muito difícil. Isso é interessante porque, conforme a gente conversou aqui no começo do bloco, tem pacientes que fazem um diagnóstico muito tardio e já tem essa doença há muito tempo. Esses pacientes, como a doutora falou, são mais arredios a usar insulina. Eles não são pacientes que foram educados desde mais cedo a usar a insulina como paciente do tipo 1. Então é aquela história do papagaio velho, é difícil mesmo ensinar a falar. Para ele é um tabu, eu tenho mesmo essa doença, eu preciso mesmo tomar insulina, é difícil. A gente tem pacientes que não sabem que são diabéticos, talvez seja uma ignorância passiva, mas poderia ter também, o que eu estou inventando agora, de ignorância ativa. Tem paciente que rejeita o diagnóstico. Tem paciente que chega à emergência para mim, já com complicações severas do diabetes. Eu pergunto a ele quando foi feito o diagnóstico, ele me diz há 10 anos atrás, como você trata? Não trato. Você vê, tem pesquisas que indicam que 34% dos diabéticos no Brasil não sabem que são diabéticos. E tem outras pesquisas que dizem que 50%, ou seja, o número é alto e é muito importante se fazer exames regulares, também divulgar, é importantíssimo. Esse programa é importante. Agora, é preciso fazer exames de sangue quanto em quanto tempo? Exato. Existe uma recomendação de que todo adulto acima de 40 anos faça uma glicemia anual e pesquise o diabetes, porque a prevalência do diabetes tipo 2 aumenta com a idade. A gente sabe que a partir dos 40 anos vai aumentando. Se tiver fatores de risco, isso fica mais urgente ainda que faça. Por quê? O diabetes nos primeiros anos é uma doença que não dá sintomas. Você geralmente descobre através de exames quando você tem uma cirurgia. Se você tiver a sorte de ter que fazer um exame preventivo, você pode descobrir. E a partir do momento que se descobre, é urgente que se trate. E no início, às vezes, basta uma mudança de hábitos de vida, né? E você acaba ficando mais saudável do que uma pessoa que não tem o diabetes, né? Aqui a gente tem casos de pessoas que perdem peso, passam a fazer exercício, param de fumar, e com isso elas vão ter uma vida bem mais saudável. O diabético tipo 2 precisa tratar desde o início, de forma intensiva, e não é só por questão da microcirculação, principalmente por causa de doenças do coração e do cérebro. O diabetes pode acometer qualquer tipo de vaso e a maior causa de morte, de doenças, é a causa cardiovascular. Eu vou querer saber essas consequências daqui a pouquinho. Antes, eu quero saber quando você recebeu o laudo, quando você descobriu que você estava diabética, qual foi a sua primeira reação? Uau, fiquei muito assustada, né? Eu desconhecia o que era o diabetes. Eu achava o tal do mito, eu achava que diabetes era coisa de gente mais velha, né? De obeso. E eu falei, não, não pode ser. A primeira coisa foi a tal da negação, né? Falei, não, não tô diabética, tá errado, vou repetir esse exame, né? E assim, me assustou muito e não tive uma experiência muito boa com o primeiro médico que eu tive contato, que falou também coisas absurdas para mim. Falou, olha, na primeira consulta, você vai perder a perna se você não se cuidar, você vai ter a perna amputada, você vai isso. Então eu fiquei assim, apavorada, né? Foi assustador. E eu vi que não é assim, né?
que a gente quer mostrar aqui hoje é que dá sim para ter qualidade de vida, dá para conviver sim bem com diabetes, né? Se cuidando, né? E a alimentação? Como é que está a sua alimentação hoje? Sim, eu faço a contagem de carboidrato, né? Que é uma das terapias de tratamento para o diabético, que depois a doutora Rosane pode falar, e eu acho que dá mais liberdade, né, para o diabético. Então, assim, tudo que eu como ao longo do dia são as frações, né, tudo fracionado, e eu conto. Eu tenho que saber quanto tem de carboidrato naquele arroz que eu como, naquele feijão, para ir aplicar a insulina de acordo com esse carboidrato que eu estou ingerindo, né. Então, assim, tem uma alimentação bem saudável. Procuro sempre comer legumes, verduras, arroz, feijão e tal. Lógico que o diabético não precisa ficar privado de tudo. Foi como a doutora Rosane falou. A gente pode tudo dentro de um equilíbrio, né? Comer uma pizza de vez em quando, numa festa, um salgadinho, tudo bem. Mas no dia a dia é manter essa alimentação super saudável. A gente vai falar de alimentação, mas as consequências são importantes. Quais são as consequências de uma diabetes? O que nós temos que tomar muito cuidado? As consequências em termos de complicação é basicamente circulação e geralmente o paciente, o leigo, escuta órgão A, órgão B, órgão C, é olho, é coração, é cérebro, tudo decorrente da circulação. Um exemplo de microcirculação importante, que sabidamente interfere no paciente diabético, é a circulação da retina. A cegueira oriunda do diabetes está relacionada à doença na circulação da retina. Conforme a doutora falou, vasos de mais grosso calibre também não estão imunes às consequências do diabetes. Um paciente diabético ele tem muito mais tendência a ter doença coronariana, que é o entupimento das artérias que levam sangue ao coração. Com isso ele pode sofrer um infarto. Um paciente diabético a longo prazo tem maior acometimento de entupimento das artérias do pescoço, as carótidas. Ele tem um risco muito maior de ter um derrame, um AVC. 30% da mortalidade aproximadamente geral no Brasil e no mundo é decorrente de doença cardiovascular. E o paciente diabético está muito sujeito a isso. Luciana Cunha pelo Twitter. Luciana, obrigado pela sua participação. Agora vai ser jogo rápido, como eu falei, tem as participações. Um caso de pré-diabetes pode ser reversível? Pode ser reversível. A Suzete Melo Araújo. Suzete, obrigado pela sua participação. Se sinta sempre em casa aqui no canal Futura, tá? Ela diz o seguinte: por que quando estamos com a glicose alta não podemos fazer cirurgias ou até mesmo alguns procedimentos dentários? Sim, a glicose, quando está muito alta na circulação, acarreta até fenômenos hemorrágicos e também de depressão da imunidade, ou seja, você fica mais predisposto a infecções. Então não se deve fazer nenhuma cirurgia com glicemia muito elevada. Renato pergunta para você, Eduardo: nenhum tipo de diabetes tem cura? Não, o que eu gosto de focar nisso aí é onde a gente deve concentrar os nossos esforços. O diabetes não se cura, porém o diabético do tipo 2, ele pode trabalhar ativamente para reverter muito esse processo. No caso do diabetes tipo 1, por exemplo, ele tem que drenar a energia dele para conhecer a doença, para controlar a sua dieta, para controlar a glicemia, como a gente está vendo um bom exemplo aqui, controlar a insulina. Agora, o paciente do tipo 2, ele pode trabalhar ativamente para perder peso, para fazer exercício físico, para controlar a sua dieta, para botar a vida dele nos eixos em termos de saúde, em termos de hábito de saúde, porque com isso, ele, se for o caso de um paciente que usa insulina, ele pode deixar de usar insulina, passar a controlar só com remédio, e tem casos de pacientes que podem controlar o seu diabetes, quando é do tipo 2, apenas com dieta. Então, não, às vezes é difícil o paciente ouvir isso, não tem cura, mas tem muito o que se fazer por isso. Começamos o programa falando do seu blog e vou voltar a ele no final do programa. É o falaseriodiabetes.blogspot.com.br. Quero saber qual foi a sua motivação. Então, você me perguntou, né, o que eu senti na época que eu descobri que eu tinha doença. Eu, na época, fiquei muito abalada, assim, passei por um processo de luto muito grande, e eu comecei a escrever um diário, né, de tudo que eu estava sentindo, de tudo que eu estava passando, os comentários, às vezes, não muito agradáveis das pessoas, alguns preconceitos que eu vivenciei. E aí, eu falei, um dia eu vou fazer alguma coisa com isso. E aí tive coragem esse ano, completei 10 anos de diagnóstico de diabetes, eu falei, vou jogar no ar, vou botar um blog. E assim, é um blog não tão focado, não é um blog educativo como existem vários maravilhosos por aí. O meu é um blog, é um diário virtual mesmo, que eu conto desde 2003, quando eu adquiri, né, a diabetes, eu conto o meu dia a dia mesmo.
como que eu vivencio a diabetes e aí para motivar também as pessoas. Eu tenho uma página também no Facebook. Isso certamente ajuda muitas pessoas. Muito obrigado pela sua Imagina, participação. Mais uma vez, fala sério diabetes.blogspot.com.br. Tem também o www.endocrino.org.br. Você vai conhecer mais sobre o trabalho da Rosane e de todo mundo da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. E tem o site. Obrigado, Rosane, pela sua participação. Uma boa tarde, tá? Se sinta sempre em casa aqui no canal Futura. Esqueci de falar alguma coisinha sobre o site? Não, tá tudo certo. Tem área para pessoas diabéticas acessarem tudo. Entrarem em contato com vocês. Pessoas Então, leigas. mais uma vez, www.endocrino.org.br. Aqui você tem tudo sobre o trabalho da sociedade e tem a forma de se contactar com eles, ok? Se sinta em casa por lá também. E tem o site do Dr. Eduardo, que é eduardofavero.com.br, www.eduardofavero.com.br. Eduardo, obrigado pela sua vinda. Se sinta sempre em casa aqui no canal Futura, no Conexão. Você sabe que eu já me sinto. Obrigado a você. Maravilha. Olha, um beijo especial para o Wagner, para a Luciana, para a Suzete, para o Renato, para o Jocélio, para todo mundo que participou das nossas redes sociais. Se sintam também em casa aqui no canal Futura, ok? Amanhã tem mais Conexão Futura às 2h30 da tarde. Eu te espero. Tchau.